Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Você sabe que quando alguém pergunta algo para nós, nos faz pensar. Toda pergunta faz você pensar, e pensar é algo muito lucrativo. É lucrativo pensar, porque o pensamento ele é desenvolvido quando mais utilizamos. Quanto mais você utilizar do pensamento, mais ele se expande. É verdade. Então, quando alguém te pergunta algo, isso vai instigar você a buscar respostas. E isso vai estimulando o cérebro a ter conhecimentos maiores, ou até mesmo buscar no arquivo da mente o conhecimento que você tem. Por isso eu quero te fazer uma pergunta, me permite? Vamos lá, como está a sua conexão com a espiritualidade? Essa é a pergunta. Pensa, como está a sua conexão com a espiritualidade? Não é para mim responder. É para que você possa ter resposta a você. A sua conexão ela é boa? Deixa eu deixar isso claro, porque quando a gente fala de espiritualidade, aparenta que é só os espíritas, né, que tem conexão com a espiritualidade. Essa palavra espiritualidade ficou muito associada ao espiritismo. Não, espiritualidade é o mundo de origem de todos os seres encarnados. Então, como está a sua conexão com Deus? É a mesma coisa. Como está a sua conexão com Deus? Como é que está a sua conexão com a sua fé? Que também não deixa de ser espiritualidade. Então, vamos sempre buscar respostas, não para dar aos outros, mas para termos para nós. Sabe aquela pergunta que o nosso irmão Bezerra de Menezes nos fez? O quanto de Cristo há em vós? São perguntas que nós nos analisamos, pensamos e buscamos reconhecer o quanto eu tenho, o quanto eu não tenho, não é? Nos tira do comodismo. Sabe, o quanto de Cristo há em nós é uma pergunta que me faz refletir. Será que eu tenho pelo menos pequenos fragmentos dos ensinamentos do Cristo embutido no meu dia a dia? Será que realmente eu parei de olhar o arqueiro no olho dos outros e estou atento às traves que há no meu? Será que eu parei de julgar os outros? Para que não dê margem de julgamento aos meus atos? São palavras de Jesus, são ensinamentos de Jesus. É importante estudarmos o Evangelho? Claro que é. Porém, fundamental é aplicá-lo no nosso dia a dia. Mas sabe, sem fanatismo. Essa ideia de querer pregar para os outros, olha, fundamental é que você estude o Evangelho e aplique-o, que o resultado do Evangelho na sua vida fará com que você realmente seja um pregador, mas não de palavras, mas de atos de exemplo. Isso funciona muito mais você ensinar o Evangelho de Jesus aplicando-o na sua vida do que apenas falando. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra espiritualidade, pois quem aborda esse tema, que é uma pergunta, como está a nossa conexão com a espiritualidade, é a cigana Monique Valdez. Então vamos orar. A oração, temos total consciência de que a nossa conexão com essa espiritualidade, essa conexão com Deus, essa conexão com as forças superiores que tão necessário é termos para vencer os desafios do dia a dia. Então, usando das sábias palavras de São Francisco de Assis, nós dizemos: Senhor,
que no silêncio deste dia que amanhece, tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que, somente de bênçãos, se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Após a prece, importante é não esquecermos do pedido que fazemos a Deus e ficar vigilantes para não ficar de ouvidos abertos à calúnia, para não deixar nossa língua solta e ficarmos sem até mesmo perceber falando mal de alguém, comentando sobre erros de quem quer que seja. Pois não adianta eu fazer uma prece, pedir e nem sequer lembrar dos meus pedidos. Poxa, aqui nós pedimos todos os dias. Que feche os nossos ouvidos a toda calúnia e guarde a nossa língua de toda maldade. Então eu preciso vigiar, ficar atento ao que eu pedi. Não é? Que eu seja tão bom e tão alegre para que as pessoas que se aproximarem de mim possam sentir ali Deus, possam sentir a presença de Deus. Então eu preciso vigiar se realmente eu estou sendo tão bom e tão alegre. Ué, afinal de contas eu faço um pedido a Deus e espero o quê? Que Deus simplesmente tome posse do meu corpo e me faça ser diferente? Não. Se eu peço que eu seja tão bom e tão alegre, então eu tenho que me vigiar para corresponder ao que eu estou pedindo. É a lógica, não é? Esse negócio de ficar pedindo a Deus uma coisa e cruzar os braços e nada fazer, isso é hipocrisia. E não há mais tempo para viver nessa hipocrisia. Precisamos assumir a responsabilidade de realizar aquilo que queremos. Poxa, eu quero a paz, Senhor. Me dar a paz. Uai, se eu quero a paz, eu tenho que exercitar em mim essa paz e não deixar que provocadores tirem de mim aquilo que eu peço a Deus. Sabedoria e força. Então eu tenho que procurar exercer a sabedoria. O que o sábio faz? Está sempre sereno, não entra em discórdia com ninguém, ouve mais do que fala, atento está a todos os ensinamentos de cada situação. Isso é um sábio. Quanto mais ele aprende, mais ele percebe que ele muito ainda tem a aprender, então ele está atento aos ensinamentos. Isso é um sábio. Força, o que é a força? É a resistência diante das provocações. É resistir às tentações. O mundo é tentador. Jesus já dizia até no Pai Nosso, nos livre das tentações. O mundo, ele é tentador. Olha, uma comida saborosa atenta tanto que a pessoa come em excesso. Ou passa, sobrecarrega o seu organismo por causa da tentação do paladar, a tentação também sexual e tantas outras tentações, a tentação da riqueza. Então, quando eu peço força, é para resistir às tentações, não é para ser musculoso e medir forças com os outros, não. Bom, Monique Valdez, a palavra é sua.
Buenas tardes a todos. Que calor, que energia, que vibração de amor que eu pude sentir nas palmas que cada um estivesse a bater. Essa vibração, essa troca de energia traz um enriquecimento para nossas almas. Retribuímos com a caridade que nos compete para cada um de vós ajudar. Mesmo que hoje, cada um que cá está, tem seus problemas a resolver, tem suas questões, tem seus desequilíbrios, esqueça um pouquinho deste mal. Vivencie essa energia. Porque cada um está cá, fazendo parte de todos aqueles que Nossa Senhora convida a todo instante de caminhar com ela. Jamais se sintam só. Tu pode ter momentos de solidão, mas a solidão não é eterna. Quando assim tu não se colocar. Por isso é muito importante sempre o recolhimento. Tu pode estar recolhido no teu quarto, num ambiente silencioso, que os espíritos guias vão respeitar o teu momento, a tua necessidade. Mas esse recolhimento, para tu entrar no silêncio, um silêncio aonde tu vai ouvir teu coração bater. Mesmo que o mundo estiver agitado, na cidade grande, muito movimentada, tu vai se perguntar, aonde que eu vou encontrar silêncio? Mas é o silêncio da fé. É o silêncio do teu coração, das tuas emoções. É o silêncio da agitação de teus pensamentos, aonde ali teu anjo de guarda vai se aproximar quando assim tu o permitir. Porque quando tu começar tuas orações, Ele é que vai estar do teu lado para poder anotar, sim, registrar o que tu precisa. Parece muito trabalhoso, não? Mas a disciplina, nesse exercício constante, tu vai aprendendo. Esses recolhimentos é muito importante para tu vibrar em outras conexões, para tu alcançar uma conexão celeste, elevar a tua vibração e tu compreender a voz de Deus. Muitas vezes os espíritos guias estão se desdobrando para poder mostrar um caminho melhor. Estão gritando, só faltam materializar a tua frente para poder chamar tua atenção. Mas como isso ainda não é possível, eles buscam muitas outras maneiras de trazer a ti um sinal. O sinal daquilo que tu tem que prestar atenção, dar aquela acalmada, aquela pausa, e tu poder refletir. Então prestem muita atenção nos sinais. Deus sempre mostra o que está por vir. Deus sempre mostra os perigos que tu está vivenciando. Os desatentos não se apercebem e vão cada vez mais encontrando novos problemas.
e num acúmulo de problemas, vão tendo muita dificuldade de viver vossas vidas. Então, quando tu acalmar teu coração, quando tu ouvir a voz de Deus, tu vai compreendendo que a solução dos problemas está muito mais fácil resolver do que tu possa imaginar. Não transfira ao outro jamais, nem mesmo a espiritualidade que tu veio buscar. Tu não deve transferir a responsabilidade das suas questões resolver. O que nós fazemos é cuidar das vossas energias, cuidar de vossas vibrações, cuidar daquilo que, pela agitação em que os teres se encontram, tu por si só não consegue cuidar. Um dia todos vão aprender. É para isso que os teus estão acá. Não é apenas para tirar os males, mas também para aprender. Eu compreendo que, com tantos afazeres que os teres têm, ficar um pouquinho acá sentado, aguardando, um falando, outro falando, cigana falando, mas se aproveitem deste momento para tu ir se refazendo, para tu poder ir se conectando com essa energia celeste que tem nesta casa, para tu poder compreender essa ação dos espíritos e para tu levar para tua vida, para tu ir aprendendo. Quanto mais tu aprender a conviver com os bons espíritos, mas tu vais se afastar dos maus espíritos, dos espíritos que estão em desequilíbrio e que muitas vezes se aproximam de vós para poder sugar vossas energias. Aí vem o cansaço, vem o desânimo, vem a falta de fé, porque tu não consegue realizar, fica tudo muito pesado. Aí tu começa a achar que Deus não olha para ti, que Nossa Senhora não olha para ti. Mas tu não conseguiu perceber o momento, o ponto onde tu se desequilibrou, porque esse momento foi aonde tu perdeu a conexão com os bons espíritos. E dali esse desequilíbrio foi trazendo energias densas que vai fazendo com que sutilmente o mal vai adentrando em tua vida. Aí vem os problemas, as diferenças entre as pessoas, principalmente as famílias, diferenças essas que estão junto para poder resolver, vão sendo algo muito mais custoso, algo com muito mais dificuldade de se conviver e não consegue se resolver. Então acalmem vossos corações e ouçam sempre a voz de Deus. Nós outros ciganos sempre trazemos as magias. Sempre orientamos formas específicas de cada um cuidar de sua própria energia. Mas o que faz com que a magia que nós colocamos em vós possa ser sustentada e trazer o efeito, o resultado que cada um precisa, é o canal de comunicação em que tu vai estar com os espíritos de luz. Então a oração traz a proteção. Se protejam sempre. E prestem muita atenção em vossos pensamentos. Porque é através do pensamento que tu recebe a vibração de desequilíbrio. Aonde começa a trazer um desânimo muito grande. Vigiem vossos pensamentos. Cada vez mais, os espíritos que precisam de luz vão estar próximo de vós. Então a oração traz a proteção. Aquele que tu não pode ajudar, invoque Deus. Invoque Nossa Senhora. Por isso,
nós outros sempre orientamos que tu deixe uma luz acesa. O fogo traz a transmutação da energia. O fogo queima os males, os miasmas. Uma vela acesa em tua casa, um ponto de luz. Uma responsabilidade maior, mas uma proteção maior. Ali representa para ti a tua fé. Nós outros ciganos, a casa do cigano sempre tem uma vela acesa. Porque ofertamos aos nossos ancestrais aquela energia. Ofertamos aos nossos guias espirituais aquela energia. Então aprendam sempre. Trazer essa proteção para tua casa. Elevem sempre as vossas vibrações. O mal vai passar. O mal vai passar se tu não se apegar a ele. Se tu ficar se apegado aos males, tu vai carregando ele cada vez mais. Então, que suas orações do dia de hoje sejam em silêncio, para tu poder ouvir o teu coração, compreender os teus sentimentos e ouvir a voz de Deus. Nós vamos ajudar. Muitas graças pela acolhida que nós outros sentimos, porque é disso que nós outros precisamos. E é isso que para vós nós ofertamos. Que Deus bendiga a todos. Muitas graças. Obrigado, Monique Valdez. A consciência de que nós não estamos sozinhos nos dá a atenção que precisamos, ou nos alerta para a atenção que nós temos que ter, sabe em quê? No pensamento. Quando a Monique diz, nós não estamos sozinhos, porque o meu pensamento liga-se a pensamentos afins, afinados. Então, se o meu pensamento, eu não o vigio, deixo ele à mercê, e fico aí pensando só em tragédia, espíritos nesta mesma frequência aproximarão de mim. Agora, se eu penso em preces, orações, em melhora, em caridade, em amor, solidariedade, fazer o bem, executar melhor ainda as minhas tarefas profissional e pessoal, eu vou atrair espírito neste mesmo objetivo. Então, um soma-se ao outro. Os meus pensamentos irão com certeza auxiliar estes que também querem o mesmo que eu. E os deles também irão me auxiliar naquilo que eu quero. É unir forças, é unir propósitos. Por isso, a vigilância constante dos pensamentos e a consciência de que não estamos sozinhos. Vamos estudar? Queres aprender sobre mediunidade? E aí, você quer aprender sobre mediunidade? Você entende o que é mediunidade? Você é um médium? Você é um médium? É ou não? Vamos dialogar. Responda, você é médium? Posso fazer essa pergunta a você? Você que está nos acompanhando, escreve. Eu sou médium ou não sou médium? O que você acha? Pode me responder? Vamos interagir aqui no Madrugada com Deus? Hein, Sandra? Cristina, você é médium? Hein? Valdirene, você é médium? Seu Jorge, o que você me diz? É um médium? Respondam. Vamos à sala de concentração. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. De uma forma bem simples, como sempre simples foi a forma de Jesus agir diante da humanidade.
Mediunidade é uma comunicação permanente que todos os seres humanos possuem. A única diferença é que aqueles que se dediquem a aflorá-la e aqueles que preferem deixar isso para depois. Falar com o mundo espiritual é algo que vai se tornar comum dentro de pouco tempo. Vai cair todas essas barreiras criadas pelas mentes humanas, pelas religiões principalmente, que querem proibir os encarnados de falar com os desencarnados. Tudo é muito simples. É uma questão de afinidade. Quando a gente cria um ambiente saudável, não vão adentrar aqui espíritos com o intuito de perturbar a reunião ou perturbar a vida alheia. É o mesmo que cuidar da vibração da nossa casa, da nossa família, onde a gente não permite que pessoas más frequentem a nossa casa e nem amizade nós temos. E quando a gente sabe que essas pessoas estão com más intenções, aí que a gente não deixa mesmo elas irem na nossa casa. As questões espirituais são as mesmas coisas. Os maus espíritos só adentram o ambiente se nós assim os permitirmos. Como certa vez, há poucos dias, alguns irmãos nos perguntaram, por que os espíritos da luz têm tanta dificuldade de entrar em casa? E por que os espíritos das sombras têm acesso livre à nossa casa? A resposta disso é muito simples. Todo e qualquer espírito de luz, ele nos pede licença para ir à nossa casa. Todas as pessoas, todos esses maus elementos, os ladrões, os bandidos, os foras da lei, eles não avisam quando vão invadir a nossa casa. A mesma coisa são esses espíritos. Os espíritos bons, eles vão pedir licença para nós, para visitar a nossa casa. E se nós prestarmos atenção, quando se marca uma visita espiritual, eles marcam dia e hora para a pessoa saber que hora eles estarão lá. Ocorre que muitas pessoas esquecem. E por se tratar de espíritos, eles acham que pode ser feito de qualquer jeito. É onde muitos desses espíritos de luz encontram muita dificuldade para entrar em casa. Por quê? Porque toda visita espiritual, ela é programada diante dos problemas que a gente vive. Se é saúde, se é obsessão, se é o lar que está perturbado, se há discórdia, se há desemprego, aí os espíritos selecionam aqueles que podem ajudar cada um no problema que tem. Mas quando quem procura ajuda não faz o que os espíritos pedem, os espíritos vão até a porta da nossa casa, chegando lá, a porta está fechada, e como eles não encontram autorização para entrar, então eles ficam procurando mentalmente aonde está o solicitante da visita. Por isso que quando a gente tem um compromisso, você marca um horário no compromisso, você ganha crédito se você não falta ao compromisso e se você não chega atrasado. E se for chegar atrasado, você avisa
A gente sempre avisa o motivo do atraso, quanto tempo vai se atrasar. Agora, aqueles que infringem as leis, eles nunca avisam nada. São invasores. Os invasores entram, pois o papel é perturbar, eles começam a semear discórdia entre todos, entre irmãos, entre pais e filhos, entre casais. São intrusos, não autorizados. Tanto que eles fazem essa bagunça toda e deixam o circo pegando fogo e se retiram para ver o que é que vai virar. Essas dificuldades que os espíritos da luz encontram é por causa das vibrações que estão, e de quem pede ajuda esquece. Se esquecendo, aí fica difícil a missão. O trabalho da sala de concentração é justamente com que esses benfeitores espirituais ajudem os médiuns, ajudem os trabalhadores que aqui estão, a que eles permaneçam nessa sintonia com os bons espíritos e não fujam em pensamento do ambiente onde eles estão. Isso facilita a conexão dos espíritos que irão prestar assistência aos médiuns que falam, aos médiuns que escrevem, aos médiuns que explicam, aos médiuns que conduzem, pois todos os trabalhadores da casa são acompanhados por uma equipe bem grande de benfeitores espirituais. A conduta de cada um aqui tem que ser sempre com muita verdade, amor e coerência, pois a mediunidade ela vai sendo manifestada na medida em que a gente, com disciplina, vai vivendo a nossa vida, mantendo-nos bem organizados para conservarmos a paz com que nós queremos. E cada um dos irmãos faça a sua parte, se cuide. Nunca pergunte o que está fazendo de errado, mas procure fazer com disciplina e muito amor no coração tudo o que lhes é ensinado. Que assim seja. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Sabe que mediunidade é inerente ao ser. Nós nascemos com essa capacidade de mediar um conhecimento que ainda não fora exercido ou trazido ao mundo físico. Você sabe que os teus pensamentos, eles são únicos. Eu tenho afinidade com o que você pensa, mas o seu pensamento, ele é único. Por quê? Porque você é único. O conhecimento que você adquiriu é diferente de qualquer outro conhecimento. Por mais que dentro da sala de aula tenha vários alunos, cada um assimila conforme já o que tem, o que traz nele. É assim que nos diferenciamos uns dos outros. Então, você de fato tem o poder de trazer coisas inéditas ao mundo. Eu digo aqui com toda certeza, o mundo não seria igual sem você. Por quê? Porque só você faz o que você faz. Júlio, isso é tolice. Se eu faço de um jeito, se eu faço isso, eu ensino outra pessoa, a pessoa vai fazer também. Só que ela não vai fazer com a energia que você tem, da forma que você coloca. Executar uma tarefa não é simplesmente cumprir com aquilo que é designado a fazer. Executar uma tarefa é colocar energia. Ao levantar uma plaquinha como essa, olha só,
É tão simples, levante. Se eu der para outra pessoa, ela vai levantar. Mas a energia colocada no propósito, o porquê que eu estou levantando, é que faz a diferença. Essa energia, ela vibra diferente em cada um. Então, cada atitude, ela diferencia uma da outra pela energia que se coloca. E a energia é o sentimento e os pensamentos de quem está executando aquela tarefa. Por isso eu digo, com toda certeza, o mundo torna-se diferente sem a sua presença. O mundo muda com a sua presença. Porque cada um que vive nesse mundo contribui para que esse mundo seja como ele é, bom ou ruim. Bom, estamos aprendendo muito, graças a Deus. E graças a esses espíritos professores do mundo espiritual que nos oferece esse conhecimento. Cabe a nós abrirmos a nossa mente para absorver. Aí eu volto a perguntar, você é um médium? Hein, Ricardo, é um médium? Hein, seu José? Amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Vamos espiritualizar a humanidade. Façamos a nossa parte. Faça a sua parte. Não espere reconhecimento. Mas faça, tome atitude. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.